pela tua misericórdia. Eu te peço agora também pelo culto que se segue. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema de hoje a gente vai estar falando sobre o pecado do homem e a expiação de Cristo. Os irmãos podem abrir o texto lá em Romanos, a gente vai ficar dando uma circulada um pouco na Bíblia. E eu queria, de forma assim, um pouco rápida, mas passar para os irmãos e junto com os irmãos essa doutrina. Eu acho que é muito importante a gente parar, refletir naquilo que Deus fez por nós e o significado disso em nosso tempo. Pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Amém. Podemos orando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti nessa hora. Nós pedimos ao Senhor Deus amado, que a Tua palavra, Senhor Deus amado, possa ter primazia em nossa mente nessa hora. E possamos verdadeiramente, ó Senhor Deus, aprender do Senhor aquilo que tens para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Meus irmãos, pecar, eu acho interessante essa definição do Gruden. Ele diz que pecar é fazer qualquer falha de conformidade com a lei moral de Deus em atos, atitudes ou natureza. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à vontade de Deus é o ato de pecar. Muitas pessoas não gostam de falar de pecado e tal, outros dizem que pecado não existe, isso é coisa que inventaram. Eu quero dizer que Deus não inventou o pecado. O pecado, Deus inventou o certo. O pecado é fazer o errado. Então, quando nós pensamos e agimos de forma errada, nós pecamos. Meus irmãos, a grande questão no mundo, não se discute, que o real problema do mundo é o pecado. E a única solução para o mundo é Jesus. Nós, como cristãos, quando nós esquecemos dessa verdade, nós começamos a discutir todas as coisas. Temos soluções das mais diversas humanas, e essas soluções não levam o homem a lugar nenhum, porque somente um é que pode levar o homem, tirar o homem da condição onde ele está, da condição do pecado, e levar o homem para perto de Deus, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão Ele. Meus irmãos, nesse dia vamos lembrar de como é que isso acontece na nossa vida, o que isso representa por nós. Porque se o pecado é a real condição do homem, é o real problema do homem, todos os problemas que nós vemos hoje, eles são, na verdade, secundários, eles são efeitos do pecado. Então, Deus nos fala assim, lá em 1 Pedro 1, 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, enquanto caminhamos aqui nesse mundo, sabendo que não somente mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes a fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé é a esperança que estejam em Deus. Ora, aqueles que creem no Senhor Jesus, creem no seu sacrifício, creem na sua vida e morte, esses são o alvo desta tão maravilhosa expiação. Só para lembrar para os irmãos o que é esse negócio de expiação. Expiação é o seguinte, lá é um termo que veio lá do Antigo Testamento, que enquanto os homens pecavam, então vinha lá o sacerdote, punha as mãos sobre um bode e atava nele o pecado do homem e largava aquele homem, então ele largava aquele pecado. Então o pecado era solto daquela pessoa que tinha pecado e era colocado sobre aquele bode. Ora, se o bode no passado conseguia levar um pecado temporal, quanto mais um cordeiro sem mancha alguma. E essa proposta de expiação que Deus fez para o homem. Mas da mesma forma que lá no Antigo Testamento, o homem tinha que ir até o sacerdote e confessar o seu pecado.
para que o pecado fosse então liberto, da mesma forma nós temos que reconhecer os nossos pecados e se colocar diante do grande sacerdote, Jesus Cristo, e ali reconhecer o nosso pecado. Note que o processo da expiação só começa na medida que eu confesso o meu pecado. Tem que haver a confissão de pecado, eu tenho que reconhecer que eu erro. E por isso a ideia do pecado é tão importante a gente conceber em nossa mente, para que nós entendamos que, sim, o pecado existe, o pecado não é uma invenção humana. O pecado é algo real, que aflige as nossas vidas, que afeta completamente toda a humanidade. Qual é o resultado da nossa atual maneira de viver? Olha, se nós olhamos a nossa maneira de viver, ela é toda ela pautada no quê? Naquilo que o mundo nos dá. Então temos a luxúria do dinheiro, todos querem ter muito dinheiro, para quê? Não sei, mas quanto mais melhor, quanto mais melhor. Essa semana eu estava conversando com os adolescentes, na sexta-feira, teve uma live com os adolescentes lá do Leblon, daí do Leblon, nos convidaram para conversar com eles um pouco e tal. E aí um dos jovens, um dos adolescentes lá comentou que dinheiro quanto mais melhor. Eu fiquei olhando assim, eu digo, tá aí o pecadinho aí. Quantos aqui não pensam assim também? Quantos não queriam ter mais? Não importa quanto, simplesmente mais. Eu nunca me esqueço de uma vez, eu vi uma reportagem com na época era um dos grandes milionários brasileiros, década de 80, 70, Jorginho Guilherme, e ele dizia o seguinte, perguntaram para ele, Jorginho, quanto o homem precisa ter para ser feliz? E ele disse, um pouco mais. Meus irmãos, esse um pouco mais leva a tudo isso que nós estamos vendo, essa quantidade de lixo espalhado pelo mundo, as queimadas, as guerras, a Covid, tudo isso, ele é reflexo do nosso pecado. Todas essas coisas que nós vivemos, as mazelas do mundo, estão intimamente ligadas com o amor ao dinheiro, que é o pecado. Meus irmãos, tudo no mundo conduz ao pecado. Mas em Cristo nós somos conduzidos a sair disso, a uma salvação que vai além do nosso tempo. Meus irmãos, por isso que eu insisto sempre, a solução para o mundo não é uma vacina. A vacina já foi dada, Jesus Cristo. A solução para o mundo é aceitar Jesus Cristo. E aí a vacina contra o pecado é Ele. É Ele que é a vacina, é Ele que é a cura, é Ele que nos tira dessa condição. Mas nós temos que fazer como nós lemos aqui agora há pouco na carta de Pedro, viver esse tempo de peregrinação de uma forma diferente. Porque se nós vivemos esse tempo de peregrinação tal qual o mundo vive, nós faremos exatamente as mesmas coisas que o mundo faz, com os mesmos valores que o mundo tem. E aí nós vamos ver as pessoas, umas matando umas às outras, umas querendo passar por cima das outras, e todas as mazelas do mundo acontecendo. As pessoas com a geladeira cheia e o irmão do lado passando fome. As pessoas passam pela rua e veem um drogado deitado, atravessam de rua, não são capazes de acender a mão para ajudar a levantar. Sim, nós somos isso. Nós somos o reflexo do pecado que está em nós. Existem algumas teologias que se discute a questão do pecado hereditário, o pecado original. Meu irmão, seja qual foi a forma que tu identificou isso, uma coisa é certa, a Bíblia é clara, o pecado é a transgressão da lei. Está lá em 1 João, então acabou. Não é o que discutir, e a palavra de Deus fala que todos nós pecamos, então pecamos. E esse é o resultado. Então, meus irmãos, reconheçamos isso e peçamos perdão a Deus, para que diante do perdão de Deus, nós possamos mudar a nossa vida e transformar o mundo. É assim que a coisa começa, a começar em nós, a começar em cada um de nós. Nós temos que perceber a ação da morte, vida e morte de Cristo em nossas vidas. O que isso representa, o que isso faz, o que isso afeta no meu viver hoje? Essa expiação. Deus tem para nós algo tremendo. A ação que nós fazemos todos os dias, ela conduz a um lugar só, a morte. A morte é aquilo que estamos decretados diante daquilo que nós fazemos. Nós merecemos morrer com penalidade do nosso pecado. Nós vemos aí, e vários textos nos mostram isso. Porque nós pecamos, merecemos morrer. 2 Pedro 2,4 diz assim, olha, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservados para o juízo. E esse mesmo lugar que Deus criou para o juízo final,
a morte eterna, a separação total, Deus reservou para aqueles que se mantiverem no pecado. Romanos 6:23 fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, o mesmo Deus que criou um espaço para que houvesse o juízo eterno, ele também criou um espaço para que houvesse uma vida eterna. E deu a nós a condição de podermos, em vida, escolher. A expiação é para esses. Nós merecemos suportar a ira de Deus contra o pecado. Isso é o que nossos atos diários conduzem. Em Romanos 1:18, fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Nós somos injustos por natureza. Nós não somos injustos porque nós escolhemos ser injustos, porque a nossa natureza é injusta. Eu acho muito legal quando Paulo fala que aquilo que ele quer fazer ele não consegue, mas aquilo que não quer ele faz naturalmente, porque o pecado corre nas nossas veias. Herdamos isso. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e todas as mazelas do mundo entraram por ele, Adão. Por um só homem veio a salvação do pecado, Jesus Cristo, o justo. Ele fala, Romanos 2:8, mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu, primeiro, também ao grego, a todos nós estamos debaixo exatamente da mesma maldição do pecado. Não uma escolha. Nós pecamos. Então, sobre nós veio o juízo. E o juízo é esse. Todo pecado é digno de morte. Nós somos réus. Nós estamos separados de Deus por causa de nossos pecados. E Isaías fala com todas as letras, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. Ora, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Nós não conseguimos chegar a Deus por causa dos nossos pecados. Então, não há nada que o homem possa fazer para furar esse bloqueio, porque a única coisa que ele podia fazer era não pecar. Se ele não consegue, o pecado corre nas suas veias, então ele também não consegue ter esse acesso a Deus. Por isso que Jesus Cristo é o único acesso do homem a Deus. Porque foi o único homem que não pecou. Cordeiro sem mácula. Jesus não pecou. João vai falar lá, ninguém me convence do pecado, eu não pequei. Jesus não pecou. Nós éramos escravos do pecado e do reino de Satanás. Lá em João 8:34 fala assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Em Romanos 6:17 fala, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos de Deus. Somos tirados da condição de dependentes do pecado para a condição de dependentes de Deus. Fomos tirados da condição de dependentes do mundo para dependentes daquele que fez o mundo. É diferente. Irmãos, o que Deus tem para nós é algo tremendo. É maravilhoso. E está disponível a expiação dos nossos pecados. Jesus, ele tem a capacidade de tirar sobre os nossos ombros o peso do mundo pecaminoso e trocar por nós um fardo leve, fardo da salvação. Meus irmãos, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, nosso Senhor. Só podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor de verdade quando nós fazemos a sua vontade, a vontade dele para conosco, que nós não pequemos. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós vivamos no pecado, não é que nós continuemos nas mazelas desse mundo e propaguemos aquilo que o mundo dá. Muito menos que nós busquemos as benesses desse mundo. E aqui eu sempre insisto que, quando eu falo essas palavras, eu não estou dizendo que não é bom ter um pouco das coisas daqui. Não é isso.
Não é bom ter um pouco de conforto, não é isso. Mas é colocar o coração nisso. Esse é o ponto. Onde é que tem estado o teu coração? Tem estado no pecado do mundo e tem dado a ti a vontade de viver segundo as coisas desse mundo? Então esse é o pecado que está em ti. A necessidade de expiação? Verdadeiramente há necessidade de expiação? A necessidade de expiação só há quando eu verdadeiramente reconheço os pecados que estão em mim. Quando eu olho para dentro de mim e enxergo o pecado em mim. Se eu não enxergar o pecado, a expiação não faz sentido. A expiação só faz sentido para aqueles que entenderam que são pecadores. Então eles olham para a cruz. Pela cruz são sarados. Mas não é aquela cruz de madeira que a gente coloca nas paredes, não é aquela cruz que algumas pessoas estão tatuando na pele. É aquela cruz que o próprio Jesus coloca em nosso coração. Traz a nossa memória e a nossa mente, para que nós entendamos o tamanho do sacrifício que ele fez por cada um de nós. O peso que ele carregou naquela cruz foi mais do que a madeira, foi mais do que o peso das chicotadas, foi mais que o peso daquela coroa de espinhos, foi o peso do meu e do teu pecado. Esse é o ponto. Mas Deus, na sua infinita graça, ele ainda fez algo por nós. Agora, porém, libertos do pecado, somos transformados. Meus irmãos, sim, o homem precisa da expiação. A expiação não é para Deus. Deus não fez para si, porque Deus continua sendo Deus. Deus não mudou porque o homem pecou. Deus não melhorou ou piorou porque o homem pecou. Deus é Deus. Ele permanece exatamente como ele estava antes, e desde o princípio e até o fim ele permanecerá lá. Ele continua sendo Deus. Ele jamais deixou de ser Deus. Ele jamais deixou de ser soberano. Ele continua sendo rei sobre todas as coisas. Ele continua sendo criador. Ele não parou, ele não cessou, ele não mudou. Nós é que mudamos o dia que pecamos. Mudamos para pior. Então, por causa disso, nós precisamos da expiação. Todos nós, todo homem precisa da expiação. O mundo precisa ser expiado. Mas só é expiado quem reconhece Jesus Cristo. Precisamos da expiação para manifestar o amor de Deus em nós. João 3,16 é um texto que todo mundo conhece, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o texto ele continua e diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é um dos grandes pecados, não crer em Jesus Cristo. Isso afasta completamente toda a obra expiatória. É como se jogasse fora a obra de Jesus. A obra de Jesus não tem efeito sobre aqueles que não creem. Há necessidade de crer, há necessidade de reconhecer o seu pecado, há necessidade de chegar-se a Cristo. Ele tem se chegado a nós. Mas o que nós temos feito no nosso dia a dia? Como vimos lá na carta de Pedro, como é que estamos peregrinando, como é que estamos andando nesse tempo, segundo as paixões passadas de nossos pais, ou agora vivemos novidade de vida, segundo a expiação que já está sobre nós, sobre o efeito de nossas vidas. Meus irmãos, é tempo de refletirmos esses princípios para manifestar a justiça de Deus. O mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. Romanos 3, 23, ele fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Como propiciação. Olha, eu queria fazer um parênteses aqui, ó. O que essa palavrinha propiciação traz para nós? Quer dizer o seguinte, que Deus, através de Jesus, foi propício a nós, foi a nosso favor. Deus nos amou. Mas, da mesma forma que ele nos amava, ele precisava ser justo, porque Deus é um atributo dele ser justo. Então, ele criou um mecanismo chamado Jesus Cristo, para que, através dele, nós pudéssemos ter acesso somente a ele. Ele foi propício a nós. Mediante o quê? A fé. Mediante a fé de cada um de nós, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador. Jesus Cristo, ele é o justo. Meus irmãos, através do sacrifício, vida e morte de Jesus, nós fomos expiados. Não é somente através da morte, mas também através da sua vida, como nós vemos em João 3,16. Deus deu ele a nós para viver aqui. Se Jesus tivesse vivido aqui e não tivesse morrido por nós, a expiação seria completa. Ele teve que vir, viver como homem, padecer as mazelas do mundo, sofrer nas suas costas o peso do nosso pecado. E aí, morrer e ressuscitar, para que fosse completo o processo da expiação. Aí, então, nós cremos nele, reconhecemos ele, então, nós recebemos dele aquilo que Deus tem para aqueles que têm fé. Meus irmãos, é maravilhoso isso. É um processo tremendo, é maravilhoso. E é algo que não vem do homem, vem de Deus para o homem. Deus é quem criou as condições. Não foi o homem que criou condições, foi Deus é quem fez. A palavra de Deus fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em justiça, em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé. Tem de fé? Tiago faz um paralelo entre fé e prática. E aí eu paro aqui e faço essa reflexão também. Se temos fé, o que a nossa prática hoje tem mostrado? Tem mostrado a nossa fé? Ou tem mostrado a nossa vivência no mundo? O que a nossa fé tem dado de efeito? Com efeito em nossas vidas, o que isso tem trazido? Eu tenho sido o mesmo que era antes? Ou eu tenho se deixado ser transformado dia após dia pela graça do Senhor? As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Mas o que eu faço com isso? O que cada um de nós faz com a nossa vida todos os dias é consequência daquilo que nós cremos. Nós vivemos aquilo que cremos. E não há como dissociar isso. Nós vemos aí, por exemplo, os povos muçulmanos, aquelas pessoas lá tocando bomba em si mesmo, porque vivem aquilo que creem. Nós vemos os hindus, vemos aqueles que sobem as escadas de joelho, temos tantas pessoas fazendo tantas coisas, mas e o que a tua fé te leva a fazer? Se a tua fé te leva a fazer todas aquelas coisas que o mundo já faz, então essa fé não é em Cristo, é em qualquer outra coisa, menos em Jesus. Os verdadeiros cristãos, eles já não vivem mais segundo o rumo desse mundo, porque sabem que o rumo desse mundo os leva à morte. E nós, quando aceitamos a Cristo, nós tomamos um outro rumo, vamos agora contra a maré. Passamos a viver segundo a vontade de Deus, porque somos agora justificados por Cristo e temos agora uma nova ligação com Deus, que nos direciona a um outro caminho, ao caminho de vida e não um caminho de morte. O pecado que estava sobre nós nos deu um jugo que Jesus Cristo veio e retirou. E nos deu a capacidade de escolher a vida e não a morte. Na tua maneira de viver, o que tu tem demonstrado, tem vivido. Meus irmãos, com base nisso aí tudo, que nós vimos até aqui, nós devemos parar e entender, e nesta manhã, verdadeiramente concluir qual é a consequência dessa expiação para as nossas vidas. Qual é a consequência disso? Na medida que somos expiados, a consequência é a nossa maneira de viver. Não vivemos mais segundo as coisas que vivíamos antes. Agora vivemos uma novidade de vida. É outra vida. É aquilo que Deus tem para nós, que é maravilhoso. Na verdade, a própria consequência da expiação, sangue aspergido sobre todos nós, indistintamente, como nós lemos na palavra de Deus, todos, sobre todos,
a vida. A vida para todos, mas a todos aqueles que nele crê. Há que ter a demonstração de fé. Temos que demonstrar ao mundo. Temos que demonstrar a Deus. A primeira parte é, eu confesso, Senhor, eu confesso o meu pecado. A segunda parte, eu demonstro para o mundo. Eu agora confessei o meu pecado. Não vivo mais segundo a vida da carne. Agora eu vivo uma nova vida. A vida que Deus tem para mim. E o meu viver já não é mais vivido segundo a vontade do mundo, mas agora é vivido segundo a vontade de Deus, aquele que me criou. Não é mais segundo os preceitos antigos e todas as coisas que o mundo traz para mim. Mas agora sobre novos preceitos, novos valores. Uma novidade de vida. É isso. A expiação traz para nós isso. A vida, enquanto o nosso viver anterior nos traz a morte, nos leva à morte, o novo viver nos leva à vida. Uma nova vida. Uma vida diferente, cheia de esperança, uma vida que olha para as coisas do mundo e já não enxerga mais o mundo como ele mesmo se vê. Consegue ver Deus atuando em meio a todas as coisas. Porque Deus é soberano. É Deus soberano sobre a minha vida. É soberano sobre todas as vidas. Crendo ou não, todas as pessoas estão debaixo do senhorio de Deus. A história está debaixo do senhorio de Deus. Então, todas as coisas que acontecem, Deus está no controle. E porque Ele está no controle, Ele pode te dar vida. Porque Ele está no controle, a expiação ela é real. Ela pode ser vivida hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus nos fala em Romanos 5, 17 a 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e aí a condenação é a morte, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Meus irmãos, gerou morte, gerou vida. A quem nós escolhemos? A quem tu escolhe todos os dias. Os teus atos vão demonstrar isso. Não há ninguém que possa julgar a sua própria vida, é somente tu e Deus. Mesmo naquele momento que está num quarto escuro que ninguém está contigo, ali ainda o Senhor está contigo, os olhos do Senhor te veem, contempla os seus atos. E tudo aquilo que nós fazemos em oculto, a Deus nada é oculto. Ainda que para os homens seja oculto, mas Deus nos chama agora para uma novidade de vida, em que não há mais atos ocultos, todos os atos são postos à luz. E nós passamos a ser a própria luz, aonde quer que andarmos, porque a luz de Cristo refletida em nossos atos. Deus tem para nós vida. Somos justificados, libertos daquilo que nos afligia. A maldição do pecado já não está mais sobre nós. Não precisa estar sobre a tua vida. Tu pode ser liberto. Jesus Cristo pode te libertar. A expiação traz para nós algo tremendo. Mostra para nós o próprio Deus. A expiação manifesta o caráter de Deus ao homem. Demonstra claramente que Deus é justiça. Há necessidade de aquele que pecar, morra. A morte é consequência do pecado. Mas também demonstra que Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, o mesmo Deus de justiça é o Deus de amor. Muitas pessoas confundem as coisas, acham que o amor suplanta a justiça. Então, se ele ama, ele passa a mão por cima. Não. Deus não passa a mão por cima de ninguém, porque ele é justiça. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Ele não pode conviver com o pecado. Então, irmão, nessa manhã, em que nós lembramos do sacrifício de Cristo, faz um autoexame aí. Olha para a tua vida e vê como é que tu tem vivido. Reconhece diante do Senhor, nesta manhã, os teus pecados. Fecha os olhos aí, nessa hora, onde tu estás aí. E conversa com o Senhor. Entenda verdadeiramente no seu coração que Deus é justiça e Ele olha para os teus pecados. Mas também entenda no teu coração, no fundo do teu coração, que Deus é amor e jamais deixou de te amar.
Mesmo tu tendo pecado, e antes mesmo de tu te arrepender dos pecados, ele já te amava. Jesus se entregou por ti antes mesmo de tu reconhecer que ele era Jesus. Antes de tu pensar em crer, ele já era Jesus, ele já tinha se entregue por ti. Então agora reconheça isso na tua vida. Nesta manhã, reconheça isso. Coloque diante do Senhor todos os seus atos, todos os seus dias. O que tem feito até hoje aqui, o reflexo da tua vida qual é? O mesmo reflexo que o mundo tem? Certamente sim, todos nós pecamos e necessitamos da graça de Deus, a revelação maravilhosa de Jesus para as nossas vidas todos os dias. Não seja diferente hoje, reconheça o teu pecado e se livre dele em Cristo Jesus. Deus é justiça, mas Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele morte de Jesus Cristo, meus irmãos, a expiação pelos nossos pecados e a manifestação do amor e da justiça divina. É disso que nós falamos nessa manhã. E isso só tem validade para aqueles que reconhecem os seus pecados, creem no Senhor Jesus e se propõem a viver uma nova vida, não mais agora segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã e possamos juntos reconhecer aquilo que vem do Senhor, mudar as nossas vidas e atender ao chamado do Espírito Santo para cada um de nós. Deus nos abençoe.